Processo. Pô, bacana, deu certo. Que bom. Beleza. Bom, eu vou começando aqui, e aí quem entrar eu aceito e vamos lá. Bom, qual é a ideia aqui, né? Eu estou saindo de uma palestra aqui em Cuiabá, basicamente falando também de IA e eleições. E Felipe, só uma coisa, você vai gravar? estou gravando, estou gravando. Show. Aproveitando, deixa eu tirar esse microfone. Não, deixa eu deixar ele aqui. Só conferir, tá gravando sim. E qual que é a ideia, né? Identifiquei um problema, e eu não sei se vocês concordam, mas muita gente, especialmente políticos, isso foi depois de dar uma entrevista para a Gazeta, está falando do mesmo jeito. Então, muita gente usa IA e a comunicação acaba ficando igual, né? Acaba ficando muito parecida porque os textos são iguais, utilizam o mesmo treinamento de IA, utilizam as mesmas ferramentas, etc. E, na minha opinião, o grande problema está no fato de que muita gente está usando a IA com base apenas em prompts. Então, você está testando um monte de prompts enormes, né? Teve uma fase de as pessoas investirem muito tempo para fazer o melhor prompt possível, mas, na minha opinião, não é isso que faz a diferença. Na verdade, o prompt faz pouquíssima diferença atualmente, no momento que estamos em 2026. E o que faz diferença? Faz diferença o modelo e faz diferença o contexto. Se eu pudesse colocar em ordem de importância, eu colocaria, em primeiro lugar, o contexto, em segundo lugar, o modelo, em terceiro lugar, o prompt, e em quarto lugar, a iteração, né? Que é a interação que você faz com a IA para poder identificar se dar os feedbacks, se ajustar os pontos, etc. Refinar o seu resultado e revisar. Então, o contexto que a gente dá é muito importante. Eu não sei se vocês fizeram o dever de casa aí que eu passei por e-mail, mas insisti um pouco nisso, porque é a parte mais importante dessa primeira aula aqui de hoje, que é a gente montar um perfil de voz e a gente montar um perfil político. O que a gente está fazendo, né? Qual é a ideia? É que a gente dê mais contexto. É que a gente ensine para a IA, já que o contexto é o que mais pesa, qual é o perfil de voz, qual é o repertório, quais são as palavras que nós, ou o nosso cliente, ou o nosso assessorado usa, quais são as referências que ele tem, quais são os termos proibidos, qual é a vivência, qual é a experiência, etc. Esse é o ponto mais relevante aqui da nossa primeira aula, né? Na segunda, a gente vai trabalhar com algumas skills, na terceira, a gente vai trabalhar com agentes. E por que eu estou falando disso, fazendo essa introdução? Porque, na minha opinião, é aqui que muita gente erra, porque está investindo nos comandos em vez de investir no contexto. E é por isso que a gente vai construir aqui junto, né? A ideia é que a gente construa passo a passo. Se tiver uma dúvida, coloca no chat e a gente vai construindo passo a passo esse sistema para que a gente ensine a IA, a ferramenta de IA, a pensar melhor. E, bom, se o primeiro elemento é o contexto, né, o segundo, vocês vão lembrar, que é a ferramenta, que é o modelo. Na minha opinião, hoje, no momento de hoje, maio de 2026, o melhor para a gente fazer esse tipo de trabalho é a gente usar o Claude. Tá? E aí é a minha ferramenta preferida hoje para isso, a gente montar uma espécie de sistema que consiga e que seja capaz de gerenciar a nossa campanha. Você fala, tá, tudo bem, mas eu já assino o ChatGPT e não quero largar. Tudo bem. Ah, mas eu assino o Gemini, já tenho assinatura Pro, o Workspace do Google, tá tudo lá junto, beleza? Já assino o Microsoft Teams, etc. Tudo bem. Né? A questão que a gente tem aqui é uma diferença de qualidade de saída, basicamente. Então, qual é o resultado que a gente quer? A gente quer o melhor resultado para o nosso sistema aqui, que é uma coisa inovadora, né? Não vi ninguém tentando montar esse sistema político ainda. Então, qual é a ideia? É que a gente monte uma espécie de QG que possa fazer vários filtros e possa nos ajudar a criar conteúdos e até mesmo a quebrar um pouco a cabeça. A ideia não é ser um estagiário. Muita gente utiliza ainda a IA como estagiário, revisando sempre, né, obviamente, mas ainda tratando como um passo muito inicial. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente utilize quase como um consultor sênior, assim, que a gente consiga utilizar a IA de forma
significativa para nos ajudar a pensar de fato, né? Então, na minha opinião, o Claude. E qual Claude? Né? Se a gente for pensar aqui, o Claude tem o Claude Desktop, tem o Claude Code, tem o Claude lá na internet. Deixa eu... E por que o Claude, né? Porque o Claude dá a melhor resposta. E qual modelo de Claude, na verdade? O Claude Code. Na minha opinião, o Claude Code é o que há. Por quê? Ele roda no seu computador, é quase como a diferença de você ir a um restaurante, trabalhar e consumir lá no restaurante e trazer um chefe de cozinha para sua casa, mexendo na sua geladeira, trabalhando com seus ingredientes que você já selecionou. Basicamente, a gente vai selecionar esses ingredientes e, basicamente, a gente vai botar o nosso chefe para trabalhar, né? Então, ele tem uma cara um pouco feia, uma cara de DOS da década de 90, né? Mas ele é muito eficiente e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vou só dar uma pincelada em como o Claude funciona, quais são as ferramentas que tem disponíveis. Eu não ganho nenhum centavo com o Claude, mas vocês vão entender, na minha opinião, porque é o melhor, e, enfim, para esse tipo de trabalho. Ah, mas eu uso mais para geração de imagens. Eu não quero montar um sistema, eu quero trabalhar com geração de imagens. Então, foge do Claude, lá não é a ideia. Agora, você quer montar um sistema que possa gerar as imagens para você? Muito bem, vem aqui para o Claude fazer o seu sistema de gerenciamento, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para dar um overview aqui de como funciona o Claude, tá? Vocês conseguem, quando conseguirem ver minha tela, me avise se vocês conseguem ver minha tela. Muito bem. Ok. Então, como funciona, né? Aqui eu tenho a tela inicial do Claude, basicamente. Aqui eu tenho, né, minha busca de procurar em conversas que eu já fiz nos meus chats. Aqui abri a minha lista de conversas, tá? Aqui abri os meus projetos, então eu tenho alguns projetos aqui. E aqui ele abre a modalidade do Code, que ele pede para você instalar no seu computador. A gente vai seguir esses passos. Você pode usar no terminal, que é a tela que eu uso. Você pode usar como uma extensão do VS Code, do Cursor ou do Windsurf, que são ferramentas de desenvolvimento, ou você pode usar na web, Cloud Code Web, tá? Você pode começar isso aqui e ele vai simular o terminal aqui, tá? Basicamente, você vai abrir o seu terminal e digitar isso aqui, tá? Não é aqui que eu vou usar, apesar de vocês poderem usar aqui, essa é uma boa possibilidade. Aqui eu tenho o menu de personalizar. Como eu posso personalizar? Eu posso plugar aplicativos aqui dentro. Então, o Claude hoje tem a integração com vários aplicativos, vários sistemas, todo o ecossistema do Google, Canva, Figma. Então, basicamente, se vocês começarem a pensar como sistema, vocês vão ver que a gente consegue ligar coisas aqui e usar o nosso sistema como gerenciador de todos esses serviços. Aqui são conectores e a gente pode criar habilidades. Então, essas são habilidades que eu tenho, né? São habilidades que estão aqui, são habilidades da Anthropic, que é o criador de skills, o design do Canvas, o que constrói artefatos, o que constrói MCPs, isso tudo a gente vai chegar lá. Aqui alguns plugins que você pode colocar no seu code, no seu Claude, e aqui a nova ferramenta que o Claude lançou, chamada Claude Design. A ideia é que você possa criar sites e criar páginas de uma forma muito simples a partir de um comando aqui na barra lateral. Basicamente, esses aqui são uns desenhos que eu estava fazendo, mostrando a possibilidade explorando um pouco a possibilidade de você gerar esses designs, tá? Então, esse aqui é o ecossistema do Claude Online. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Separarem, vocês chegaram a acessar aquela página do guia, a página do aluno que eu mandei por e-mail para vocês? Se vocês acessaram, lá tem alguns templates. Tem lá o perfil de voz, e tem o perfil político, e tem o Claude MD. São 3 arquivos. Eu vou acessar aqui o meu para mostrar para vocês.
Vocês vão... Opa, tô aqui. Vocês vão pegar aqui, ó, esse é o meu usuário. Se alguém tiver dificuldade, me avisa que eu mando um novo e-mail, etc. Tá aqui o bem-vindo ao QG. Aqui você encontra os entregáveis, aqui os links, tá? Aqui templates, skills e agentes. Na primeira aula a gente vai pegar esses templates. A gente pode vir aqui em entregáveis ou naqueles templates. A gente vai baixar esse arquivo Cloud. A gente vai abrir aqui, ó, baixar MD, baixar.md. Baixei o primeiro. A gente vai vir aqui no perfil de voz, baixar.md. A gente vai vir aqui em perfil político, baixar.md. E depois, esse teste de fogo é para amanhã, esse checklist não precisa, tá? Se vocês quiserem, podem baixar, mas isso aqui é só para a gente saber o que a gente vai fazer ao final de tudo. Ele não precisa agora. Salvem esses arquivos numa pasta junto das transcrições que vocês colocaram, que vocês pegaram. Ah, mas eu não tive como pegar as transcrições. Tudo bem, o que você vai fazer? Pegar os links do YouTube ou gravações que você tem. Se você tiver as gravações, deixa eu mostrar aqui. Então, em vez disso, eu gravei o deputado conversando, e não tem essas transcrições ainda. O que você vai fazer? Vai vir aqui no notebook, vai vir aqui no notebook LM, criar novo, e aqui você vai adicionar suas fontes ou soltar os seus arquivos. É um link do YouTube? Cola o link aqui, pode colar todos juntos. Ah, é um PDF, é um áudio, arrasta para cá. Assim que você conseguir fazer isso, você vai clicar na fonte aqui, e ele vai aparecer a transcrição. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu clicar aqui nessa fonte, ele me dá a transcrição, certo? Se eu clicar aqui, ele vai me dar um resumo do PDF. Se eu clicar num áudio, eu tenho um áudio, não, aqui eu não tenho áudio, mas se eu clicar no áudio assim também, ele vai me dar a transcrição do áudio. Tá? Aqui está o PDF, por exemplo, a transcrição do áudio vem aqui igual. É muito importante que a gente faça esse exercício de ter essas transcrições. Tá? Temos as transcrições, salvem na mesma pasta que está lá salvem em uma pasta, pode chamar de projeto, Felipe, pode chamar de Cloud, etc. Sim, Felipe, desculpa, tá um pouco rápido, eu fiquei um pouco confuso. Você pode fazer uma rápida revisão aí do que a gente tem que claro. fazer agora? Vamos lá. Vai acessar aqui a primeira parte aqui vai acessar o site, certo? E Tá, vai tá. baixar esses 3 arquivos, Cloud, Code, perfil de perfil de voz. voz e perfil Aham, político, tá. tá? Quem já tem as transcrições, é só salvar na mesma pasta que as transcrições. Não tem as transcrições, o que a gente vai fazer? Qual é a nossa ideia aqui? A ideia é que a gente... Deixa eu pegar um exemplo, não sei, eu estou assessorando um deputado... Deixa eu dar um exemplo qualquer aqui. Deputado JHC, agora é prefeito, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vou pegar aqui. Eu vou pegar um discurso dele, de 9 anos atrás, aqui um de 5 anos, posso pegar uma entrevista, a ideia é que eu grave uma conversa com ele, dele falando comigo ou falando com outras pessoas, e a ideia é ter exemplos de situações diferentes. Situações formais, situações informais, discursos, entrevistas, conversas, etc. E aí a gente vai pegar essas transcrições. Opa, vocês conseguem me ver aqui ainda? Conseguem. A Só gente um... vai pegar... Opa, pode falar? A gente vai Opa, pegar essas transcrições, colocar num arquivo TXT e salvar. tá. Quanto mais variado, melhor? Ou... Quanto mais variado, melhor. Sim. Então, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu acessar, deixa eu mostrar para vocês como funciona aqui.
Aí, deixa eu só fazer um parênteses antes. Vamos falar assim, tudo bem, mas eu não quero usar o ambiente code lá no computador. Eu quero usar o ambiente virtual. Você pode vir ou no ChatGPT ou no Claude, apesar de, né, não ser o que eu uso, mas você pode vir lá e abrir um novo projeto. Então, você vai abrir um novo projeto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Compartilhar minha tela novamente. Você pode vir aqui em projetos. No ChatGPT também essa funcionalidade. No Gemini tem os chamados gems. Eu vou colocar, enfim, posso criar um projeto aqui chamado perfil de voz, ou chamado candidato, enfim, o que eu quiser. Eu vou vir aqui pegar aquele Claude MD e pegar a minha perfil de voz e o perfil político e vou jogar, e vou colocar aqui, em instruções. Muito bem. Eu vou abrir uma nova conversa. Eu vou pegar também as transcrições que eu tiver e colocar aqui em arquivos, tá? Mas eu vou abrir uma nova conversa, por favor, e falar, quero criar meu perfil de voz. Aqui estão as transcrições. E vou arrastar as transcrições para cá. Ele vai entender. Bem, está me dando aqui várias dicas. Eu vou pegar aqui todas as transcrições que eu tenho e jogar para cá. Muito bem, quero fazer da melhor forma. Então, a gente vai dar um passo atrás. Guarda esses arquivos aí na pasta. E a gente vai vir aqui no Claude.ai. Deixa eu colocar no... Eu já tinha aberto isso aqui. Tá aqui, ó. Claude Code Docs, guia de início rápido. Tá? A gente vai abrir, vai vir aqui no Windows. Vou compartilhar agora a minha tela. A gente vai vir aqui no Windows e digitar isso aqui, no Windows Comando, tá? Vai vir aqui no terminal, no PowerShell, aliás. Digitar aqui no Windows Terminal, ou PowerShell, é a mesma coisa. Aí ele vai abrir essa tela preta. E a gente vai colocar aquilo que a gente copiou de cá. Eu vou colocar aqui no chat. Mas basicamente, como é que eu fiz? Eu vim aqui em como iniciar no Google, como iniciar o Cloud Code. Ele vai vir nessa página. A gente vai pegar este link aqui, IRM, https, cloud.ai, install, etc. Tá? Vou colocar aqui no chat. Isso é para quem já tem a assinatura do Cloud, ele não funciona gratuito. Tá? Então, muito bem. Vou pegar isso aqui, colar no meu terminal e dar um Enter. Quando eu der um Enter, no meu não vai funcionar porque eu já tenho instalado. Ele vai ficar piscando aqui um pouco e vai me dar uma resposta. Eu não consigo dar um Enter de novo. Ele vai ficar pensando um pouquinho, porque ele está visitando isso aqui e instalando. Em alguns casos, no meu não vai funcionar, porque eu já tenho o Claude instalado aqui. Mas em alguns casos, o que vai acontecer? Ele vai pedir para instalar uma extensão do Python, ele vai pedir e falar, você não tem, enfim, uma outra extensão. E aí é só você instalar e vai funcionar. Alguma dúvida até aqui? Eu tenho. O Tá. que você está querendo fazer com tudo isso? A gente vai juntar todos esses documentos numa pasta. E quando a gente instalar o Cloud, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você não está vendo mais minha tela.
Quando você abrir isso aqui, quando você abrir o Cloud, ele vai criar uma pasta como essa, tá? Aqui é uma pasta do Code, onde ele roda. E eu vou colocar aqui dentro o meu perfil de voz, as instruções, e eu vou colocar o perfil político e colar todos esses arquivos aqui dentro, tá? Ah, mas eu não tenho a assinatura do Cloud Code. Tudo bem, vai lá no Cloud Online e abre aquele projeto que eu mostrei. Aqui, projetos, e abre um projeto e coloca tudo lá. E joga as transcrições. Quando a gente jogar as transcrições, ele vai retornar um arquivo perfil de voz. Tá, o projeto é o quê do Cloud? O que significa o projeto? Fazer umas perguntas bem básicas. Tá? Vamos lá. O projeto, ele é basicamente uma forma de você criar como se fosse uma pasta no Cloud Online, tá? Então, você vai vir aqui, projetos, nessa aba aqui, ó, projetos. E aqui você vai criar uma espécie de repositório, tá? Eu vou mostrar esse aqui para vocês, por exemplo. O que eu fiz? Peguei aquele Cloud MD. Lembra do outro? Que a gente baixou? Copiei o meu Cloud MD ou subi para cá. Editar instruções e subir para cá. Não tem problema, tá? Depois eu peguei todas as transcrições que eu tinha, coloquei aqui. Cadê? Vou mostrar para vocês. Esse aqui não é da transcrição. Cadê o meu perfil de voz? Enquanto você está pesquisando aí, eu vou te perguntar. Vai. Então, aquele MD lá significa que ele é meio que um prompt já. Vamos lá. Boa. Tá bom. Vai lá, pode perguntar. Mas é isso mesmo, eu queria saber. Esse arquivo MD, ele já é um, como eu vou dizer? É como se ele fosse um projeto já? É isso? O arquivo, eu entendi agora a pergunta. O arquivo MD, ele é um prompt em formato de arquivo, tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá, eu vou apagar o projeto e a gente vai fazer de uma forma, vamos fazer aqui no passo a passo, de uma forma que vai ser ainda mais, que vai ser melhor. Eu vou criar aqui... Eu estou entendendo que você está querendo criar uma base de contexto Isso. mais O que eu forte, estou não é querendo, isso? isso. O que a gente vai criar é uma base de contexto forte. Exatamente. Tá. Eu vou pegar aquele arquivo CloudMD, vou mandar abrir no meu bloco de notas. Para quem tem o VS Code, abre no VS Code. Quem não tem, vai ser no bloco de notas mesmo. Ele vai abrir tranquilo. Muito bem. Tá aqui o meu Cloud MD. Eu vou copiar isso aqui. Vou vir aqui no meu um projeto. arquivo que você fez todo Não, ele. esse é o que a gente baixou do site. Lembra? Tá. A gente baixou do site. Eu vou criar o meu projeto, vou vir aqui em instruções e vou colar isso bem aqui. Salvar instruções. Ok? Muito bem. Isso lá Agora eu dentro do vou vir... projeto. Isso, dentro do projeto. Agora eu vou pegar o meu... O projeto é como se fosse o agente do GPT? Não, ele é como se fosse uma pasta. Eu acho que a melhor analogia é uma pasta. Um agente é uma outra coisa. Eu vou pegar aquele outro do perfil de voz. Eu abri num template feio. Deixa eu abrir aqui no bloco de notas mais uma vez. Vou pegar o meu perfil de voz. Todos têm as transcrições ou não? Alguém não tem transcrição? Eu não tenho ainda. Eu também não tenho, não fiz o dever de casa. Tá bom. Que você faz ali no notebook LM, né? Isso, exatamente. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui o meu perfil de voz, copiar, Ctrl+C, vou vir aqui na minha conversa, abrir uma conversa e colar. E vou dar um setinha. Mandei uma conversa. Tá? Muito bem. Você vai ver que como eu não tenho as transcrições, isso aqui está vazio. Nome do candidato, etc.
Vou voltar no meu projeto do candidato. Esse aqui eu vou renomear para criando um perfil de voz. Muito bem. Agora eu vou lá na minha pasta de novo, perfil político. Mesma coisa, bloco de notas. Muito bem. Vou vir aqui no meu Cloud e abrir uma nova conversa. Tá aqui, mando. Ele vai falar, você não tem os arquivos, etc. Muito bem. Ele vai me dizer tudo que eu preciso fazer, como eu não mandei o perfil político. Então, o perfil político ele é um documento, mudar o nome, criando um perfil político. O perfil político ele é um documento assim, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma candidata chamada Renata, tá? A Renata, esse aqui é o perfil de voz dela já criado. Quando eu jogar lá todas as transcrições e pedir para ele criar o meu perfil de voz, ele vai criar isso aqui. Perfil de voz, Renata Oliveira. Nome, cargo disputado, a data que preencheu. Camada 1, tom dominante. Ela é assertiva, direta, vai ao ponto, sem rodeios. Faz com uma camada de proximidade mineira que suaviza a firmeza. Coloca umas frases que resumem o tom por plataforma, vai colocar expressões que ela usa com frequência, expressões que nunca usaria, jargões políticos que ela evita, referências culturais, etc. E aí vai colocar as 5 camadas, certo? Depois ela vai pegar a camada 3, camada 4 e camada 5. Depois que eu tiver esse perfil de voz gerado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse perfil de voz aqui e vou jogar lá no Cloud, aqui em arquivos. Porque eu quero que ele passe a se comportar como eu me comporto, certo? O perfil político, ele tem a seguinte cara. Ele tem essa cara aqui. Perfil político da Renata Oliveira. Cargo atual, deputada estadual, primeiro mandato. Partido, cargo disputado em 2026. Histórico relevante. Autora do... Enfim, aqui está aqui, trajetória. Quais são os temas, posicionamento da Renata? Quais são os temas sensíveis? Quais são as vulnerabilidades? O que nunca pode ser associada à candidata? Quais são os adversários? Quais são as alianças e coligação? Depois que eu tiver isso aqui pronto, o que eu vou fazer? Pegar o meu perfil político e jogar aqui nos arquivos. Tá? Ah, mas eu quero usar da mesma forma que você está usando no Cloud Code. Já eu chego lá. Aqui, quando eu tirar isso, eu posso abrir agora os chats que eu quiser. Deixa eu pegar isso aqui. Falar, olha, reformule. Reformule as instruções aqui com base nos dados do perfil político e do perfil de voz. Tá aqui, tá? Por que o... Bom, tá aqui. Ele basicamente vai reescrever as instruções e eu vou pedir para ele fazer em MD. Esqueci de pedir. Por que MD? Por que Markdown? Porque é um formato que, para essa ferramenta, é importante. O Claude trabalha muito bem no formato MD, assim como o Gemini trabalha muito bem em formato JSON, o ChatGPT em HTML, em XML, etc. E geralmente são, digamos assim, são formatos, é um formato já estruturado para leitura de IA, tá? E aqui ele está construindo aquelas instruções, tá? Basicamente, eu vou substituir uma instrução pela outra.
Muito bem. O que que eu vou fazer daqui a pouco, quando ele terminar? Eu não vou pedir para disponibilizar em MD, tá? Isso aqui ele está colocando as skills que a gente vai criar na próxima aula. Aqui, quais são? Ele está dando uma instrução do que é estratégia, etc., de como funcionam as skills, como funcionam os agentes, tá? E aqui é conformidade. Muito bem. Vou colocar isso. Vou colocar. Vou pegar esse cloud.md, ele vai criar um arquivo, vou colocar para vocês verem. E o que que é o cloud.md? Ele geralmente é a instrução de tudo que a gente faz. Então, é a instrução do nosso projeto, a instrução do nosso trabalho, ela está salva em um arquivo chamado cloud.md. Toda vez que você abrir a sessão, você não vai perder a memória, porque ela vai estar salva nesse arquivo, tá? Vou mostrar para vocês como funciona aqui no meu. Então, eu tenho aqui, ó, na pasta da Renata, o cloud.md. Tá aqui, a estrutura da Renata, exatamente daquela forma. Nesse caso, eu tenho até aqui os elementos de identidade, a tipografia, porque se eu quiser criar vídeos, se eu quiser criar peças visuais, eu tenho quais são esses elementos. Tudo isso está alimentado com as transcrições que eu fiz e com o perfil político que eu alimentei. Está tudo aqui, as informações que eu tenho estão aqui. Então, cada vez que eu precisar abrir esse projeto de novo, eu tenho os dados da Renata. E aqui no README eu tenho tudo que como se estrutura aqui esse meu sistema que a gente está gerando. Como funciona o meu sistema? Com esse arquivo central, o cloud.md, que ele traz as regras de uso, o perfil de voz, ele traz essas 5 camadas de personalidade que eu fiz, e o perfil político, ele traz para mim as posições, as vulnerabilidades e os adversários. Depois eu tenho as skills, que a gente vai usar na próxima aula, e os agentes que a gente vai usar, os que está desatualizado, os agentes que a gente vai utilizar na outra aula, na terceira. Tá? Então, ele fez aqui para mim, cloud.md, eu posso baixar e aí só atualizar as minhas instruções. Então, eu venho aqui, no lugar de instruções, eu vou apagar, vou abrir o meu arquivo cloud.md. Ele vai abrindo. Oi, perdão. O que você está fazendo aí? Esse cloud.md para fazer para cada candidato. É isso? Isso, exatamente. Esse aqui vai trazer o core da identidade de cada candidato. Perfeito, entendi. Salvei as instruções. Ó, aqui ele já preencheu tudo. Muito bem, salvei as instruções. A partir de agora, eu posso pedir para ele desenvolver o que eu quiser, que ele vai começar a considerar as instruções e os arquivos que eu subi, o meu perfil de voz e o meu perfil político. Por exemplo, é importante. Lá na nossa pasta, também tem um arquivo chamado anti-IA. Deixa eu achar. Ele está aqui. Não, ele não está aqui. E eu aí, vou colocar Felipe? esse arquivo aqui. Ele é um arquivo basicamente para ensinar o nosso sistema a não copiar padrões da IA. Tá? Ele é exatamente isso aqui, traços de textos feitos por IA. Então, eu vou subir esse arquivo lá para o sistema, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com ele, tá? A gente vai basicamente pegar esses traços de textos feitos por IA e a gente vai subir aqui para os nossos arquivos. Muito bem. Agora, ele vai considerar em quaisquer peças que eu pedir ou quaisquer produções que eu fizer, todos esses arquivos. Então, preciso criar um texto para uma fala. E vocês vão ver que o prompt faz pouca diferença. Rápida
de 2 minutos para eleitoras do bairro de Nova Lima, Minas Gerais. Pode especificar mais? Pode fazer o tanto que você quiser. Ah. Eu vou colocar isso aqui só para vocês verem. Boa. Antes de escrever, 3 perguntas rápidas para acertar o tom. Ué, cadê as perguntas? Ah, tá aqui. Ele deve E ele perguntar o começa- assunto. Isso. Aí ele começa a classificar a minha demanda. Qual é o contexto da fala? É uma reunião na casa de uma apoiadora, um encontro com lideranças, um comício pequeno, uma roda de conversa ou outra opção. Então, eu vou colocar que é um encontro com lideranças locais. Qual é o eixo principal da fala? Saúde, educação, creches noturnas. Isso aqui está lá no meu perfil político, não sei se vocês lembram disso. Ah, legal. É Quando isso eu que eu vim ia aqui, perguntar. quando eu vim aqui no perfil político, olha aqui, ó. Temos composição clara, saúde, aí tinha aqui prioridade para UBS, escola, fiscalização e creches. Ele puxou aqui, ó, saúde, educação, creches, certo? UBS é atenção básica. E ele não pegou aqui a questão da transparência, mas eu poderia colocar aqui a transparência, mas eu vou colocar creches noturnas. Que ação ela quer que as eleitoras façam ao final? Conversar com 5 amigos, entrar no grupo de WhatsApp, comparecer a um próximo evento, só conhecer sem pedido direto ou qualquer outra coisa. Vou colocar comparecer a um próximo evento. Aqui ele vai começar a trabalhar uma mensagem com o tom dela. Lembra que no meu perfil de voz, eu coloquei que ela era direta, assertiva, direto, vai ao ponto sem rodeios. Vejam bem como ela começou. Boa noite, obrigado por receberem. Ó, vou ser direta porque vocês não têm tempo a perder e eu também não. Vocês conhecem essa história melhor que eu, lá, 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 lá. Esses dados a gente precisa checar. E ela colocou nenhuma em horário noturno. A conta não fecha, etc. Aí eu posso falar, olha, eu não quero assim, eu quero de uma outra forma, etc. Mas vejam que a gente já começou com um prompt muito ruim, com um prompt simplório, a ter um resultado muito mais próximo de uma fala, de um discurso oral do nosso candidato, porque a gente enriqueceu com o contexto. Essa é a ideia. E a gente tem 2 formas de fazer isso. A gente pode fazer isso aqui online, ou a gente pode trazer o chefe para a nossa cozinha. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona com o chefe dentro da nossa cozinha. Eu vou vir aqui com a nossa candidata chamada Renata. Eu vou abrir no terminal e vou colocar aqui Claude. Aqui eu comecei, eu já tenho o Claude instalado, eu abri a minha pasta no terminal, que já está salva, eu já tenho o meu perfil de voz definido, eu já tenho o meu perfil político, eu já tenho os traços de textos feitos por IA e eu tenho o meu Claude, são exatamente os arquivos que vocês têm. Claude são as instruções. E aí, vejam bem. Opa, pode falar? Tá, o Cloud Code, ele Certo. vai sempre trabalhar dentro do nosso shell aí, né? Isso. Você pode, sim e não. Ele pode trabalhar dentro do PowerShell, ele pode trabalhar no VS Code, ou ele pode trabalhar até na web. Terminal, então, eu posso... o Mac. No terminal do Mac também, exatamente, no terminal do Mac. É a mesma coisa que o PowerShell daqui, tá? Então, você pode vir aqui, ó, Cloud Code, cloud.ai/code/onboarding. O que você vai fazer? Seguir as instruções daqui. Execute o Code, execute o Cloud e seu código na nuvem, tá? Eu nunca usei esse na nuvem, porque para mim ele funciona bem. Abra o Cloud Code e execute o Web Setup para conectar. É só eu abrir aqui no meu Cloud Code, comando projetos, o Web Setup, e ele roda online. Agora, o mais importante é a gente entender que, ó, aqui ele começou já a abrir o projeto da Renata. Então, ele veio aqui, ó, projeto pessoal, etc., curso, blá, 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 ele pegou todo o meu endereço. Eu posso fazer exatamente aquele mesmo comando que eu fiz lá. Olha só. Os arquivos são os mesmos, lembra? Preciso criar um texto para uma fala rápida de 2 minutos. Se eu apertar as teclas Shift e Tab, ele vai mudar esse roxinho. Aceitar edições ou colocar o modo de planejamento. Eu vou colocar o modo de planejamento, que ele começa a qualificar a minha demanda, assim como o Claude fez lá
online. Lembra que aqui ele foi qualificando a minha demanda? E ele fez isso e colocou essas perguntas e respostas? Aqui ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai qualificar o que eu pedi e vai montar um planejamento que eu posso executar ou não. Onde estão os arquivos que ele está lendo? Ele está lendo exatamente na minha pasta de arquivos, da minha candidata. Aqui estão os meus arquivos. Tá aqui o Claude, o meu perfil de voz, etc. Aqui tem umas outras coisas que eu também inventei. Bom, qual é o contexto? É uma caminhada corpo a corpo, é um evento comunitário, porta de escola, gravação para redes, etc. Vou colocar aqui, é um evento comunitário. Creches noturnas, qual o tema? Creches noturnas, saúde, educação, fiscalização. Vejam, são os temas que eu coloquei no meu perfil político. Então, eu posso colocar creches noturnas. Vou mandar as respostas e aqui ele começa a planejar essa fala, planejar o discurso. O modelo que eu estou usando aqui é o Opus 4.6. O modelo que eu estou usando aqui é o Opus 4.7. Vai dar alguma diferença, ainda que pouca. Mas aqui ó, Opus 4.7, tá? Vejam, aqui, se a gente começar a olhar, olha só, vocês conhecem essa história melhor do que eu. Tem mãe nesse bairro que sai para trabalhar às 10 da noite e volta às 6 da manhã. Trabalha em hospital, em portaria, limpeza, padaria que abre cedo. E essa mãe tem uma pergunta que ninguém responde. Com quem fica o filho dela? Com a avó cansada? Com a vizinha de favor? Com o filho mais velho de 12 anos tomando conta de 4? Tomando conta do de 4? Isso aqui tem número, não é achismo. Só em Belo Horizonte, são 12 mil famílias na fila de espera por creche. E nenhuma em horário noturno. A conta não fecha para quem está na ponta. Por isso, apresentei na Assembleia o projeto de creches, etc, etc. Foi luta, mas saiu. Esse foi luta é uma expressão típica de Minas. Agora o desafio é fiscalizar para sair do papel, e é por isso que eu quero ir para Brasília. Porque recurso para fazer isso virar realidade no estado inteiro não está em BH, está lá. Quem vive sabe, mãe que trabalha à noite não precisa de discurso bonito, precisa de creche aberta. O filho dela não pode esperar o mandato vencer. Eu não vim aqui prometer o que não posso entregar, vim mostrar o que já entreguei, etc, etc. Muito bem. Aqui um O texto está bem humanizado, né? Ele não parece IA mesmo. Isso, essa é a vantagem, porque a gente enriqueceu de contexto, mesmo colocando um perfil, um prompt, um comando muito simples, tá? E aí, qual é a ideia? Ele colocou aqui para mim, ó. Precisa de uma fala rápida para a candidata Renata Oliveira, direcionada a eleitoras em um evento de Nova Lima. Abordagem, fala oral, tom de conversa direta, não palanque. Estrutura, problema concreto, expressões da candidata. Olha, vou ser direta com vocês, quem vive sabe. Onde é que está isso? Está lá no meu perfil de voz. Expressões. Olha, vou ser direta com vocês, quem vive sabe. A conta não fecha, isso aqui tem número. Está aqui. Ele está usando o meu vocabulário que eu coloquei. Ancoragem local, referência a Nova Lima, duração calibrada, fechar com o número da urna e slogan. Estou considerando que isso já é campanha. Aqui no final ele coloca, Claude escreveu um plano. Oi. E você não deixa ele inventar muito além dessas expressões. Ele está meio que... Ele tá meio engessado. Toda vez que ele vai... Né, conectado com esses termos aí. Isso, exatamente. Ele vai mal ou bem sempre usar esses termos. Isso, vai usar esses termos. E aí você vai calibrando se é isso que você quer de fato, né? Entendi. Então, vamos lá. Ó, o Claude escreveu um plano e agora está pronto para executar. Você quer proceder? Sim, e eu posso limpar o contexto e aceitar as edições. Eu posso aprovar as edições manualmente ou eu posso autoaceitar. Eu vou colocar para autoaceitar. Muito bem. Aqui ele começa a trabalhar no texto que ele disse que faria. Isso aqui era o plano. Eu aprovei o plano e ele começou a trabalhar. Já, já, esse arquivo vai aparecer onde? Na minha pasta. Naquela pasta que eu criei dela, da Renata. Lembra que eu mostrei essa pasta para vocês? Já, já, vocês vão ver um texto aqui em .md, arquivo Markdown. Esse mesmo formato aqui. Essa é a vantagem de colocar o Claude aqui, porque os arquivos ficam na sua pasta. Pode fazer o que você quiser com esse arquivo. Ele começou a ler o plano, começou a ler o perfil, começou a ler o Claude, etc. E já já ele vai fazer esse... Ele vai fazer. Aqui ele está escrevendo.
e já já esse arquivo surgirá aqui. E o que eu fiz, além disso? Eu baixei um aplicativo chamado Obsidian, que é esse aqui. E o que ele faz? Deixa eu mostrar para vocês. Eu sincronizo as minhas pastas do computador. Ele é um visualizador de arquivo MD. Todos esses arquivos em texto são arquivos MD. Ele basicamente me permite visualizar esses arquivos. Então, esses arquivos aqui estão na pasta e eu não consigo ler, a menos que eu abra no bloco de notas. Assim é ruim de ver, eu vejo só a estrutura de pasta. Eu baixei o Obsidian e ele funciona como um visualizador. Toda vez que eu preciso abrir um arquivo que está no meu computador, que está nessa pasta do Cloud, eu venho aqui, clico e eu consigo ler, consigo editar. Em vez de CPI da merenda escolar, eu poderia colocar outra coisa. E assim funciona, tá? Deixa eu ver se ele já terminou. O texto está em Outputs, Fala Nova Lima, Eleitora, Creches, MD. Outputs, Fala Nova Lima, Eleitora, Creches, MD. Tá aqui o meu arquivo. Ele apareceu já na minha pasta. Essa aqui é a minha pasta do Windows. Se eu entrar aqui no meu visualizador, Outputs, Fala Nova Lima, Eleitora, Creches. Boa noite, meu nome é Renato Oliveira, sou deputado estadual, vim aqui conversar com vocês. Não fazer discurso, não. Olha, vou ser direto com vocês. Quem aqui já perdeu emprego ou recusou uma vaga porque não tinha onde deixar o filho à noite? Quem vive sabe. Mãe que trabalha de noite em hospital, restaurante, em loja de shopping, em fábrica, não tem creche. O Estado fecha a porta às 6 da tarde e diz, se vira. E aí a mulher tem que escolher entre pagar alguém que não pode pagar, deixar o filho com quem não confia ou largar o emprego. Aqui ele está reproduzindo um traço de IA. Isso não é escolha, é abandono. Eu posso vir aqui e falar, você reproduziu traços de IA, como travessões longos e falsos contrastes, além de generalizações. Releia o arquivo. Qual é o arquivo? É aquele que eu falei dos traços de IA. Vou vir aqui, esse arquivo, copiar o link dele, releia este arquivo aqui e ajuste o texto. Lembra do quarto elemento que eu mencionei? Contexto, modelo, comando e iteração. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu li, não gostei, porque tem alguns traços de textos de IA, travessões longos e falsos contrastes. Ele vai pegar esse texto e vai modificar. Ele E vai deu remover esses traços. o resultado que a gente fez dentro do, como eu vou dizer, é porque às vezes me faltam palavras. O resultado que ele deu no site foi melhor do que esse resultado que ele me deu aí no Code, não foi não? Provavelmente por questão de modelo, Ah, entendi. que era aquela diferença sutil de modelo. Esse aqui é o 4.6, o de lá é o 4.7. Eu poderia usar o 4.6 aqui. É só eu vir aqui e colocar modelo, por exemplo. Tá? Aí eu escolho aqui, no Code ele só tem o 4.6, ó. 4.6 ou Sonnet 4.5 ou Haiku 4.5, que é para tarefas mais leves e burocráticas. Para criatividade, o Opus é o melhor. Para tarefas complexas, digamos assim. Então, lá no site eu consigo usar o 4.7 e aqui no Code eu uso o 4.6. Qual é a vantagem? A vantagem é que aqui eu consigo ser mais rápido. Por exemplo, ele já mudou o texto. Tirou os travessões longos, tirou isso não é tal, não sei o quê. Mas ela manteve alguns textos. Oi, olha, vou ser direto com vocês. Eu vim aqui hoje por causa de uma pergunta que me fizeram num evento em Vespasiano, mês passado. Veja que não fala no mês passado, fala mês passado, traço de Minas. Uma moça técnica de enfermagem me puxou pelo braço e falou, deputado, meu plantão começa às 7 da noite, creche fecha às 6, me explica como é que faz. Eu não soube responder na hora, porque não tem resposta. A conta não fecha para quem está na ponta. A conta não fecha para quem está na ponta. Está aqui. Aqui em Nova Lima, tem mulher que pega ônibus, etc, etc. Tá? Como é que você montou essas informações todas aí? Você Vou foi dar usando dois IA caminhos. para ir pescando? Como é que Vou você dar fez? dois caminhos. Como é que eu faço o perfil de voz? Tá?
o perfil de... Deixa eu abrir aqui o comment. O perfil de voz eu faço com as transcrições. Esse é o mais fácil. Tá? Então, se eu sei... se eu tenho as transcrições, as gravações de como o deputado fala, de como o deputado não, o candidato, de como o candidato fala, de como o candidato se expressa, quais palavras ele usa, etc., e eu tenho transcrições de discursos, de falas e tudo mais, o perfil de voz sai fácil. Porque eu vou pegar essas transcrições, jogar aqui no meu projeto do Claude e vai dar certo. Eu vou jogar aqui as minhas transcrições dentro do meu perfil, muito bem, vai dar certo. Certo? Agora, o que eu faço para fazer o perfil político? Eu venho aqui no Perplexity, vou dar um exemplo real, tá? Eu também assino esse aqui. Deixa eu ver se ele está logado. Se não tiver assinatura, não tem problema, porque o grátis dele é bom também. Ah, o meu não está logado nesse aqui. Eu vou entrar aqui. E o que o Perplex te dá que o Claude não dá? Pesquisa. Dados atualizados. Melhor que o Por que Claude. eu vou fazer isso? Melhor, bem melhor. Porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui. Eu acho que esse aqui está logado. Otávio. Dá um segundo que eu vou mostrar. Ah, logou. Muito bem. Histórico. Quero informações sobre o vereador João Melo, do Republicanos do Amazonas. Errei aqui. Quero um perfil biográfico completo, com posicionamento, pautas, votações e bandeiras prioritárias. Pelos dados públicos, o que mais se encaixa, etc, etc, etc. Não alguém oficialmente como João Melo. Tá certo. Opa, tá certo isso aqui. Muito bem. Identidade. João Carlos nasceu, biografias jornalísticas, carreira política e eleitoral, nas eleições municipais de 2020, ele aponta as fontes, eu vou lá nas fontes e confiro se está certo. Atuação na Câmara Municipal de Manaus e funções internas, comissões e áreas temáticas formais, posição Legal. ideológica em alinhamentos. Você dá uma conferida nisso aí, né? Claro, tudo conferido, claro. Tá. Como é que você confere? Vem aqui na fonte e vê se é isso mesmo. Se ela é confiável. Eu estou assumindo uma campanha, como é que eu sei? Conversa com o assessor, conversa com o candidato, conversa com quem é próximo do candidato e bate essas informações. Eu assessoro um deputado já há muito tempo, eu já tenho essas informações. Com Certo. algum esforço, eu consigo gravar um áudio, ainda que mas eu me expresso melhor falando do que digitando. Tudo bem. Você vai pegar, gravar o seu áudio e depois transformar isso na sua conversa lá com o perfil de voz, com o perfil político, vai transformar isso num perfil político. Eu pego essas informações, vou copiar aqui, por exemplo. Vamos supor que eu já chequei e que essas informações são verdadeiras. Eu vou vir aqui, criando um perfil político. Lembra que eu fiz isso? Sim. Eu vou jogar aqui as informações. E aí, aqui, o que eu fiz quando eu abri o Perplexity? Eu coloquei um prompt simples, e coloquei pesquisa profunda. O Gemini também faz. É uma questão de gosto. Eu gosto mais do Perplexity. Mas o Claude também faz. Faz sim. Ele tem aqui, ó, pesquisa profunda. Poderia ter visto aqui. Ele tem aqui, busca na web e pesquisa. A pesquisa é o Deep Research do Claude. Faz. Eu gosto mais do Perplexity. É uma questão de gosto. E pode ser, obviamente, do GPT também, né? Pode ser. O GPT tem lá. O GPT tem lá a pesquisa aprofundada dele, o Deep Research. Pode ser. Desde que você confira e veja que essas informações estão precisas para o que eu quero, né? Então, o que eu vou criar? Um perfil político novo, criar um perfil separado. Eu sou o João Carlos e eu quero um sistema de campanha próprio do zero, etc. Eu quero criar um perfil separado, mantendo a da Renata intacta. Por que ele está me fazendo essas qualificações? Porque eu tenho assinatura, porque o modelo é bom. Basicamente, eu estou no melhor modelo aqui, tá? Não é uma tarefa super complexa. Então, ele vai me dizer que, olha, lacunas. O cargo disputado em 2026 não está definido.
as vulnerabilidades não estão explicitamente listadas, os adversários não foram informados e eu não tenho material de voz. Esse vai estar lá no Voice. Porque todos esses arquivos estão linkados uns com os outros. Então, no perfil de voz, ele faz menção ao perfil político. Isso de propósito. Quando vocês fizerem, ele já vai estar linkado. Para ele entender que quando lê um arquivo, ele também precisa ler o outro para processar. Aí você vai atrás dessas informações aí que ele pediu. Vou atrás dessas informações e vou depois atualizar. Olha, tá aqui as vulnerabilidades, estão aqui os adversários, o perfil de voz agora está atualizado e o cargo disputado vai ser deputado federal, digamos, por exemplo. Né? E aí eu vou atualizar aqui mesmo, e quando ele atualizar isso aqui, eu peço para ele colocar, baixar, me disponibilizar em arquivo MD. O que eu vou fazer? Transformar isso aqui, substituir lá no perfil de voz. Subir para as instruções como arquivo do meu projeto, ou colocar numa pasta que depois eu vou usar como aqui com o Cloud Code, tá? Por que isso também aqui eu já tenho, perfil político do João Carlos, ele já trouxe em MD. É só eu baixar, e ele vai baixar como MD, tá? Aqui já tem os partidos aliados, etc. Tem as não definições. Por que eu preciso ler? Porque aqui tem, os posicionamentos, temas, segurança pública, família, saúde básica, juventude, é muito tema. Pessoas desaparecidas, temas sensíveis, lei dos banheiros multigênero, pautas LGBTQIAP+, aliança com a prefeitura, mandato federal como suplente, etc. Isso aqui são temas que para ele são ruins, né? Vulnerabilidades, então aqui algumas vulnerabilidades dele. O que nunca associar, aqui você não tem, você precisa definir. Posições falsamente atribuídas, é contra a opinião, a educação pública, contra a comunidade LGBTQIAP+, é contra a prefeitura, temas que não comenta publicamente, então aqui. Adversários, então aqui não tem, falta preencher. Alianças, falta preencher, etc. Tá? Por que eu gosto também do Cloud Code? Porque ele está local aqui no meu computador. Então ele roda consultando esses arquivos e não necessariamente processa esses arquivos na web para me devolver. Tá? Gosto disso também. E, bom, vamos lá. Entenderam isso aqui? Alguma outra dúvida? Não. Muito bem. Para que serve isso, além de gerar textos? Isso serve para absolutamente tudo. Eu quero criar, posso fazer. Então, agora eu já... Opa, não. Isso aqui foi o e-mail que eu mandei para vocês mais cedo. Não é isso. Eu quero... agora eu quero outra coisa. Por exemplo, vamos dizer que esse texto está bom. Muito bem. Agora, quero criar uma landing page para a Renata. A página deve ser... Agora sim. completamente compatível com o seu perfil. Aqui a gente começa a desenvolver o resto de materiais que a gente pode ter no nosso sistema. Aqui ele vai me dar sugestões de cores, sugestões de estrutura, vai me dar diversas sugestões. O que eu posso fazer? Agora, como eu ouvi aí, agora começa a ficar bonito. Porque o que eu posso fazer? Trazer o código que ele fizer aqui para o Cloud Design. E aí ele vai fazer uma página absolutamente responsiva. Quando eu colar aqui, olha só. Eu quero um protótipo de alta fidelidade. Eu vou colocar aqui landing page Renata. Vejam, eu não coloquei, o meu prompt foi ruim, eu não disse para que a landing page. Eu quero criar uma landing page de captação de lead, por exemplo. Né? E eu posso pegar aquele meu código, o código que ele gerar e colocar aqui. Ou eu posso pegar os arquivos das instruções e colocar aqui e começar a desenhar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, pegar o código que ele vai gerar um código mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês. A página que eu fiz do curso, que vocês viram, foi feita completamente assim. Tá? Então, tá aqui, ó. Minha página tá aqui. Aqui tem todas as coisas da marca. Aqui tem os módulos. Aqui tem a landing page, conteúdo, etc. Tudo que tá aqui.
eu posso pegar isso aqui, subir lá para o Cloud Design, ou pegar basicamente o código e o link, subir para lá e pedir para ele reinventar. Vou mostrar, eu já fiz isso para demonstrar para vocês. O que ele fez? O meu site... Opa. Completamente feito desse jeito no Cloud, ele é esse aqui. Um site preto, com, enfim, alguns motions, umas coisas animadas, etc. Isso aqui o Cloud fez. O que depois eu fiz no Cloud de novo? Um rebranding do site. Tá aqui, ele fez. Eu preciso alterar algumas coisas, não vou usar, não é isso, eu quis mudar completamente, mas ele tá com mais cara de jornal. Basicamente, o que eu fiz? Botei meu link aqui tem o histórico, ó. Vou mostrar para vocês. Peguei o meu link, coloquei aqui, pedi para ele repaginar com uma nova tipografia, um novo sistema visual, etc. E assim ele fez. Então, aqui, eu consigo fazer, naquele meu sistema de gerenciamento, qualquer coisa que diga respeito à criação. Eu posso criar imagens, eu posso criar vídeos ligando, fazendo conexões no Cloud Code. Eu consigo fazer, enfim, gerar artes. O que eu consigo fazer? Vir aqui, vir aqui no Suno, por exemplo. O que ele está fazendo por enquanto, né? Ele está lendo lá todos os meus arquivos para pensar numa landing page. O Suno é o meu criador de jingles, criador de músicas. Com o perfil de voz, o que eu fiz mais cedo? Vim aqui, abri um terminal, como eu acabei de fazer aqui, mostrei para vocês, e fiz o quê? Quero criar um jingle, me ajude a pensar em estilos, formatos, etc. Ele abriu aqui, ó, um Jingle Briefing Renato Oliveira. Jingle Briefing Renato Oliveira. O que eu fiz? Conceito e tom. Popular, mineiro, viola caipira com leveza de MPB mineira, sertanejo raiz, sentimento que deve provocar. Essa é a gente como a gente cobra resultado. Conceito criativo, tal, e aqui vai. Mensagem central, etc. Não gostei desses versos. Gostei disso aqui, 5510, para eu poder deixar claro. Né, uma demonstração de uma candidata que é do PSD, tem o 55. Mas eu peguei esse conceito e esse tom, até a parte das especificações técnicas, etc. Isso que eu não precisaria. Coloquei só aqui referências musicais. Por exemplo, não quero sertanejo universitário, piseiro, axé ou pagode, ou jingle genérica com fanfarra, funk, etc. Nesse caso, para essa candidata. Eu vim aqui no Suno, meu criador de jingle, coloquei aqui, ó, exatamente daquele jeito. Song description, para demonstrar para vocês. Tom predominante, etc, etc, etc. Tá aqui. Tá? Jingles que ela gerou. Estão ouvindo que tem uma viola caipira aqui? Tem... Estou escutando, não. Não? Não está escutando? Não está dando para ouvir, não. Ah, então peraí. Deixa eu botar para compartilhar o som também. Conseguem ouvir? Sim, dá para ouvir agora. E agora ok. Ah, beleza. Pensa agora.
faço, o povo repara. Quem fala reto, fala certo. Renata chega na roda, com conta na ponta do dedo. Saúde na fila encurtada, educação no chão da escola. Interior quer quem fiscaliza e entrega o que promete. É gente como a Esse aqui é um gente. preview da versão melhor do Suno, que é o 5.5. Hoje eu não assino mais, neste exato momento, porque eu não estou usando tanto. Mas eu vou colocar o jingle completo da versão 4.5, que ele ficou um pouco mais chiclete no refrão. Na praça ela fala reto, sem enfeite, sem rodeio. Conta na ponta dos dedos, número na mão, sem medo. No chão da escola o passo, na fila do hospital olhar. É gente como a gente, que veio pra cobrar. Se o dinheiro tem destino, tem que dar pra ver chegar. No interior quem promete tem que mostrar. 550, 550. Conta na ponta, conta na mão. Resultado de verdade pro povo do interior. 550, 550. Fiscalizar, cobrar saúde. Vocês conseguiram perceber elementos da identidade da voz da Renata nesse jingle? Ou não? Você diz pela letra? Pela letra, exato. Pela letra e pelo estilo. Aqueles... Pois é, então ele Isso, colocou lá a mas- questão de dinheiro, de fiscalização, uma coisa assim, de saúde e tal. Essa é a diferença de quando a gente monta... Oi? Ficou ótimo. Essa é a diferença de quando a gente recheia o nosso modelo de contexto, porque a gente consegue derivar daqui várias outras criações que vão todas comunicar a mesma identidade, basicamente. Então, todas elas, quando a gente solta, ela vai ter elementos que se conectam aqui ou ali. A gente poderia repensar isso aqui, fazer coisas completamente diferentes. A gente Sim. poderia, enfim, daqui eu consigo criar um conceito de vídeo e aí usar uma ferramenta de criação de vídeo ou ligar uma ferramenta aqui no Cloud para ele começar a gerar os vídeos, por exemplo. Aí eu consigo fazer um monte de coisas. A questão não é o que eu faço. A grande questão é como eu deixo todas as minhas criações com cara do mesmo candidato. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então eu penso que é muito interessante a gente criar rechear de contexto. E quanto mais detalhes, quanto mais sincero e mais abrangente a gente for, melhor vai ser o nosso resultado. Tá? Então, Por exemplo, oi? Então, todo esse processo aqui que a gente fez do início da aula, que é a contextualização, esse negócio tudo, ele serve para, na verdade, deixar tudo Criar uma base. tudo afinado para que tanto o áudio quanto uma imagem ou um vídeo que eu faça, tudo tenha tudo o mesmo... Mesma a mesma base de linha, né? informação. Isso. O nosso objetivo aqui é não ser genérico. A gente declarou guerra contra a comunicação genérica usando o IA. Né? Então, a ideia é que as nossas criações tenham identidade, tenham uma autenticidade e se comuniquem umas com as outras. Né? Então, por exemplo, lá no meu... Se você já tem um logo, por exemplo, já tem um manual de identidade visual, você pode alimentar lá o seu contexto com os logos. Por exemplo, aqui tem... Mas ele pode também me ajudar a gerar algo relacionado a isso, né? Então, com todas as informações. Pode sim. Então, por exemplo, eu cheguei a criar umas cores aqui para a nossa candidata, etc., umas coisas assim. A arte não está boa, mas a ideia é ver um pouco as cores, assim, né, da candidata, etc. Então, aqui, com isso, ele puxou aqui, ó, tem o sistema visual completo da Renata, cores, tipografia, fio dourado, princípio de composição, santinho HTML. Essa peça aqui, que está feia, ela funciona como
quase como uma orientação aqui para a IA, porque ela consegue puxar algumas coisas, tá? E aí, quando a gente pediu da landing page, ele falou assim, ó, qual é o objetivo da landing page? Lembra que eu falei? Nem disse para que é. Apresentação institucional, captura de apoiadores, pré-candidatura, doação, vou colocar aqui para captura. Como que eu quero? Um estático? Eu quero que integre um projeto Next.js, eu quero isso aqui, eu posso digitar, não sei qual é a diferença entre eles. E aí eu posso vir aqui para o lado. Quer incluir foto da candidata ou apenas tipografia e foto? Ou apenas tipografia e dados? Ah, eu quero colocar uma foto. Ou então, não, eu quero só dados. Não, eu quero uma foto. Muito bem. E aí eu envio as minhas respostas. E aí ele começa a pensar e começa a fazer essa página sair do papel. E aí depois de um dia aqui interagindo com isso aqui, refinando, melhorando, etc., uma página sai. E você pode pegar esse código aqui, colar no outro, lá no design, melhorar o seu design, ou você pode deixar, enfim, ir mudando por aqui. Aí você fala assim, ah, mas eu quero agora me conectar com outras ferramentas. Aí você vai dar um comandinho aqui no Cloud Code, por isso é a vantagem também do Cloud Code, porque você pode falar, eu quero gerar artes no Figma, como é que eu faço? Esse vai ser um assunto também da nossa terceira aula. Como é que eu faço para me conectar com outros serviços? Você vai vir aqui e perguntar, como eu faço para me conectar com outros serviços? Diferente do Cloud Code, que a gente tem que fazer o quê? Quando a gente vai lá, deixa eu abrir aqui, tá aqui. Quando a gente abre aqui o Cloud Online, a gente tem que usar os conectores que ele coloca, né? Então, ele aqui os conectores, e eu tenho só a possibilidade de linkar com esses conectores. Ah, mas eu quero, por exemplo, mandar um e-mail. Bota aqui um e-mail, você já vai conseguir mandar um e-mail como se fosse a Renata. Ah, eu quero adicionar eventos ao calendário, ou eu quero, enfim, gerar artes no Figma, eu quero criar uma planilha de organização, um planner, uma agenda de campanha para ela. Muito bem, faz lá. Quero criar uma playlist no Spotify. Eu não sei se tem como criar uma playlist, talvez tenha como só receber as recomendações ou músicas próximas. Mas eu quero criar um álbum de músicas da Renata. Gera todas as músicas e depois vai lá e coloca no Spotify, link, etc. Então, enfim, aqui são possibilidades enormes que a gente pode ficar pensando um tempão e que vale a pena a gente pensar e, enfim, gerar esse nosso sistema. Estrutura da página, ok? Como é que qual é o hero, qual é a proposta de valor, o que ela defende, formulário de captura, qual é o rodapé, quem vive sabe, quem cobra muda, etc. E assim vai. E aí ele coloca lá, ó. Aqui, se vocês olharem no QG do aluno, tem aqui, ó. Conformidade, cadê? Aqui. Um agente de conformidade para checar. Ele já sabe, tá lá também no nosso Cloud MD. Vocês olharem o nosso Cloud, bonitinho. Tá aqui no final. Faz aí esse Dizendo negócio. que ele tem que ter a conformidade com o TSE. Então, ele vai colocar aqui, ó. Produzido com auxílio de IA Cloud. Porque eu tenho que informar qual é o que é produzido com IA e qual foi a ferramenta. Aí ele vai colocar aqui para mim. Porque se o TSE, se tiver uma denúncia para o TSE de que foi feito com IA, eu posso simplesmente provar, já está lá, a minha conformidade com a conformidade legal com o TSE. Tá? E aqui eu posso ir fazendo, desenvolvendo, até essa página sair do papel. Eu vou lendo isso aqui, vejo, ó, aqui ele já, regras de copywriting, evitar traços de IA, etc, etc, etc. Aqui ele já está considerando tudo o que eu coloquei no meu perfil de voz e no meu perfil político. E aqui eu consigo ir interagindo até essa página sair do papel. Tá? Alguma dúvida? A cabeça está cheia? Alguma dúvida? A minha cabeça está cheia. Eu tenho aqui várias dúvidas. Felipe, olha só. Tá. Tem um pacote mínimo assim, de conteúdos que você bota para você chegar a um ponto que fica bem abastecido de... 5 conteúdos de formatos diferentes. 5 Então, uma entrevista. 5 cursos, 5 áudios. Então, um curso pode ser uma conversa,
uma conversa, assim, informal. Informal. Uma Pega palestra, ela num bate-papo, por exemplo, a candidata isso. num bate-papo. Isso. A ideia não é pegar o melhor desempenho. A ideia é pegar variações. Então, se você tem, sei lá, um show de stand-up da pessoa, o cara é um comediante, bota lá. E aí tem também um discurso que ele fez na tribuna. Aí você tem uma conversa com o eleitor, uma palestra que ele deu em algum lugar, uma aula para tal coisa, ótimo. Pega essas transcrições e abastece lá para criar o perfil de voz. E você acha que quanto mais, melhor? Não, porque se você tiver mais da mesma qualidade, não vai fazer diferença nenhuma. Se você tiver mais do mesmo modelo, digamos assim, então, eu vou colocar 15 arquivos de discursos sobre o mesmo tema, não faz sentido. Ou então, só sobre discurso, você vai tender a influenciar o nosso perfil de voz, dizendo que ele é mais formal, que ele fala mais discurso. Então, vamos dizer que o nosso candidato ele se pronuncia mais com discurso lido. E a gente coloca 10 discursos lidos lá. A gente vai tender a induzir o Viciar nosso ele modelo. para um lado. Tá. Então, por isso é bom um de cada. Entendi. Então, é melhor variedade do que quantidade. Tá, bacana. Por que a necessidade do terminal? Para basicamente ele rodar nos seus arquivos e você conseguir criar essa central que conecta várias coisas. Ah, tá. Então, se você quer só gerar os textos, rapidinho, Chico. Se você quer só gerar os textos, por exemplo, você pode usar um online, tá tudo bem. Agora, se eu quero derivar dali para páginas, para criar outras coisas, para ligar outros serviços, etc., aí é bom eu deixar tudo junto no terminal, porque de lá eu opero um monte de outras coisas. Aí eu monto o meu QG central com tudo, tá? Agora, na próxima aula, a gente vai ver também que no online dá para usar as habilidades, tá? Os agentes não vai dar para usar, os agentes só dá no terminal. A gente vai ver na terceira aula. Fala, Chicão. Mas é isso mesmo. Não, acho que era. Pelo que eu entendi, é que usando o terminal, o code aí, né? Na verdade, ele vai conseguir ler aquela pasta que você separou todos os arquivos ali, todas as informações mais fácil do que ficar indo lá no site e jogando a informação uma outra, é isso? Também. Exatamente. Na verdade, aquela primeira configuração, ela vai ser necessária para qualquer um. A diferença é que lá eu pego crio, coloco no chat, baixo o arquivo e adiciono. Mas isso é um trabalho de 2 minutos, né? É muito pequeno. Enquanto no terminal eu só coloco na pasta e falo, leia esses arquivos aí, me dá um perfil, etc. E depois apaga os arquivos. Ele vai lá e apaga. Então, é mais prático, é mais fácil você gerenciar tudo do mesmo lugar nesse sentido, entende? Você sempre colocar no mesmo lugar, você abre o terminal e já sabe que dali você consegue expandir para qualquer coisa, basicamente. E você consegue colocar os agentes para trabalhar um depois do outro. Isso a gente vai ver na terceira aula. Entendi. Felipe, uma dúvida prática aqui. Vamos supor que você alimentou ali todo o contexto e tal, e quando você vai apresentar um material, vamos supor que o pessoal do candidato ou o próprio candidato não aprove. Então, nesse caso, você muda o contexto, você só muda as interações? Assim, como que seria isso na prática? Vamos dizer, ele não aprovou, ele falou assim, não tem nada a ver isso aqui, não tem nada a ver com minha cara. Eu sou médico e você fez um perfil de engenheiro. Você vai ter que mudar o contexto, porque senão toda vez você vai ter que fazer a iteração dizendo que está errado. Então, agora, se for um detalhe de cor, você só muda a interação, no caso, né? Não entendi. Se for, por exemplo, um detalhe de cor numa arte que gerou, aí você não precisa mexer no contexto, né? Isso. Talvez só na agora, interação. Se você quiser que todas tenham, a partir de agora, um detalhe X ou Y, um padrão, aí você muda na raiz, no contexto. Isso, e aí, obviamente, você, num caso prático, você aprova o contexto com seu candidato, o contexto todo que você criou? Sim. Melhor, né? Para não correr o risco de errar lá na frente, né? Isso, exatamente. E assim, um cuidado, né? Importante eu gosto de
evitar colocar dados pessoais em modelos que possam usar para treinamento. Então, tem como você desabilitar essa função, tanto no Claude quanto no GPT, no Gemini, eu não me lembro agora, mas tem como colocar os chats privados ou não usar para treinamento, isso é importante. E por isso eu gosto de rodar local no Code também, que isso no terminal, né? Aqui no Claude Code, que a chance de ele usar isso para treinamento é muito mais baixa. Por quê? Porque quando você fecha, vamos dizer, olha só, se eu basicamente fechar isso aqui, isso é importante. Se eu basicamente... Ah, você não está vendo. Deixa eu compartilhar minha tela. Por exemplo, eu estou aqui com essa minha tela do terminal aberta. Vocês estão vendo? Então, né? Muito bem. Se eu basicamente fechar isso aqui, já era. Perdi tudo. Perdi tudo. Não volta. Então, o que eu tenho que fazer? Por enquanto, eu vou colocar o seguinte. Atualize, crie uma memória. Ou vou colocar para landing page. Pronto. Crie uma memória para landing page e atualize com o estágio atual. Amanhã, quando eu fechar isso aqui e voltar para o meu projeto da landing page, o que ele vai fazer? Abrir essa memória. Eu vou falar, abra a memória do projeto e entenda onde estamos. Aí ele vai partir daqui. Se eu não fizer isso, quando eu fechar o terminal, ele vai perder tudo que eu tenho. Ele vai perder o meu histórico. Eu já perdi várias vezes. Tive que começar tudo do zero. Aqui, ó. Se eu fechar isso aqui, como é que funciona? Fechou. Já era. Se eu vier aqui, vou compartilhar minha tela com vocês de novo. Eu vou compartilhar. Eu estou aqui na minha pasta da Renata. Vou colocar para abrir no terminal. Olha lá, começou do zero, ó. Load. E começou do zero. Não tenho mais o registro. O que eu estava fazendo, perdeu, já era. Então, ele tem a memória persistente se eu mandar ter. Senão, ele não vai ter. Então, eu vou colocar, leia a memória da landing page. Opa. E entenda onde paramos. De novo, eu mandei ler só a pasta. Tá? Leia a memória da landing page, vou verificar o estado atual da landing page. Aí ele vai olhar e falar, paramos, sei lá, depois da definição de objetivo, alguma coisa assim. E aí eu consigo continuar. Fechei isso aqui, fechei, já era. Não tenho mais o histórico. Perdi. Se eu não criei uma memória, ele não salva sozinho. E aí eu me dou mal. E aí, o que achando, assim, muita novidade? Felipe, eu acho que tem muita coisa aí, né? E é incrível, maravilhoso, adorei. Vou tentar fazer amanhã. O que para mim seria bom, tá? Até porque eu vi que eu boiei algumas coisas, porque eu não tenho tanta familiaridade com alguns termos aí do Claude, Tá. que eu queria, né? Que eu vi que eu precisava conhecer melhor. O que seria bom é você, até porque vai ficar gravado, você fazer lá o passo a passo do comecinho, porque aí agora eu acho que vai ficar, a Vou gente vai fazer. pegar mais uns detalhezinhos assim, Eu já bem, tenho bem o passo a devagar, passo, eu sabe? vou subir lá para o site. Uhum. Isso, acho que você me ajudaria bastante. Tá bom, vou deixar. Vou colocar lá. E eu vou Hoje assistir. eu não sei como é que... Bom, eu estou aqui em Cuiabá ainda, mas até amanhã eu consigo fazer isso e colocar lá para vocês instalarem. De qualquer forma, caso queiram usar o Cloud Code, etc., tem na internet, é bem simples. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp privado, ou posso mandar por e-mail também. Vou mandar as instruções por e-mail, é mais fácil. Eu já tenho aqui, eu mando por e-mail e fica mais fácil. Ótimo. Tá. Arthur, ia perguntar alguma coisa? Muito bom. Alguma outra dúvida? Eu Alguma vou outra questão? reassistir a aula toda
para pegar, que aí eu vou dando pausa e vai funcionando o negócio Foi direito. rápido? Foi muito rápido? Eu acho Foi. que Foi, né? Tá. Foi um pouquinho, porque conhecimento. você passou rápido em algumas coisas que são naturais para você e que, por exemplo, para mim eu boiei na hora do projeto. Ah, o que é projeto? Tá. Tá, agora, se você passar de novo, eu vou com certeza entender melhor. Entendi. Mas ficou bom, porque, assim, dentro do que é o objetivo, eu acho, do trabalho todo, a gente não entendeu o início ali, a partezinha que realmente acho que se a gente aprender a trabalhar com cloud, aí a gente vai entender melhor. Mas dentro do que é o objetivo, acho que ele funcionou bem. Deu para entender a parte que a gente capta, que foi um pouco mais da metade, uns 75% da aula para frente, que aí a gente conseguiu. Mas acho que Tá. serviu. Muito bem, tá bom. Bom, então vou deixar vocês descansarem com a cabeça cheia e mandar por e-mail aqui as instruções, o que eu tenho já para instalar o code, etc. Na verdade, está até aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou pegar isso aqui e copiar. Então, eu tenho aqui uma visão da primeira aula. E eu tenho aqui, ó, Tem que botar aí para gente. instalação ao vivo, tá aqui. Pá, vou pegar isso aqui e vou adaptar e mandar para vocês por e-mail agora. Na verdade, eu vou mandar o Claude mandar por e-mail para vocês, que vai na identidade do curso. Pô, o Cláudio virou seu escravo, hein? Virou. Não, mas ele é meu sócio, tanto que eu pago nessa assinatura aqui, ele tem que fazer até meu café. Tá certo. Ficou muito bom, viu? Parabéns, adorei. Boa. E muito Cabeça explodindo aqui. curti. Beleza. Show de bola. Muito bem, então boa noite, bom descanso. Até a próxima. Mando para vocês por e-mail já já. Tá bom, Maravilha. Felipe, obrigado. Boa noite. Abraço, Obrigado, boa noite. pessoal. Valeu. Valeu.